E olha, estou a aproveitar para dar início, para te agradecer agora aqui em direto por teres aceito e por estares aqui. E começar por dizer algo que eu acho que nunca te disse e com isto também explicar às pessoas como é que eu te conheci. Eu conheci-te, à semelhança daquilo que eu partilhei na semana anterior sobre a Rita, conheci-te numa viagem que fizemos à Amazónia. E agora entra aqui a parte que eu acho que nunca te disse e que até pode ser interessante partilhar, que é, eu quando me inscrevi nessa viagem eu não conhecia ninguém, conheci entretanto depois a Inês Sarabando aqui nas redes sociais, mas não conhecia propriamente ninguém, e então enquanto eu estava a falar com a Inês, nesse processo de preparação da viagem, nós falamos sobre os lugares no avião. Porque tu sabes que uma viagem daquelas horas, quem viaja de avião há de saber que tanto quem vai atrás, como quem vai à frente, como quem vai ao lado, faz uma grande diferença na qualidade da Sim. viagem, né? E eu lembro-me que à altura nós falamos e dissemos, era giro ficarmos juntas, e a dado momento dissemos assim: olha, vamos só entregar e vamos só confiar que vai ficar ao nosso lado quem tiver que ficar. E tu ficaste ao meu lado. É verdade. Na viagem. É muito engraçado, porque eu também a mesma ideia com a Ana, e depois à última da hora não se proporcionou, ela acabou por ficar num lugar lá mais à frente, e aquele lugar ia ficar vazio, mas ficou contigo, o que eu adorei, porque foi qual a probabilidade de um avião gigante como aquele. Nós Sim. ficámos lado a lado e fizemos a viagem realmente juntas, e também nunca guardo sempre num lugar muito especial porque foste realmente a primeira pessoa com quem eu tive maior contacto ali nas primeiras horas daquele retiro. Portanto, foi assim muito especial, foi mesmo. E eu lembro-me que houve a dado momento turbulência. E eu Opa, lembro-me eu lembro-me de dizer assim: olha, agora era lindo o avião cair. E tu, pois foi. não, não, que temos planos maiores do que isso. É, tudo o que vamos lá fazer é mais importante do que isso agora. Não estava sequer a hipótese de não correr bem, não é? Portanto, é Mas isso, é foi, mas isso. foi engraçado, porque qual a probabilidade de um avião tão grande, íamos para o mesmo destino, obviamente, não é? Porque estávamos dentro do mesmo avião, mas mais do que isso, íamos para o mesmo destino, para a mesma, para o trabalho específico que nós íamos lá fazer, não é? Para o efeito específico, pronto. E acho que nunca tinha partilhado isto contigo e achei, estava a pensar, quando estava aqui a preparar o direto, que é assim, eu agora preparo, porque antes eu deixava só ir, agora ponho aqui algumas perguntas, alguns Sim, tópicos para me orientar e para não me perder. E estava a pensar sobre isso, que queria partilhar, até em jeito de contextualizar como é que eu te conheci e em partilha contigo então deste pequeno detalhe que eu acho engraçado e nada é por acaso, e isto há de ter aqui alguns ensinamentos para nos trazer certamente. Mas agora entrando no tema que nos trouxe cá, que é a prosperidade no geral, mais especificamente também aqui a prosperidade emocional, que falo muito sobre ela. Eu queria te perguntar, para ti, Mafalda, para além daquilo que é o conceito que está no dicionário de prosperidade, o que é para ti, Mafalda, prosperidade? olha, foi muito engraçado e aqui pegando hum, no como nos conhecemos, eu acho que é muito interessante falar sobre isto, porque obviamente que a Mafalda de hoje tem um conceito de prosperidade muito diferente da Mafalda de há um ano atrás. Se me perguntasse há um ano atrás o que é prosperidade, eu dizia-te uma coisa. Se me perguntas hoje, obviamente que eu te vou responder outra por tudo aquilo que tu sabes e por tudo o que a vida me tem trazido. Mas é muito curioso, porque eu estava também a fazer a reflexão aqui quando fizeste o convite e tudo, e fiz aqui uma pequena reflexão também dos pontos, porque é realmente é interessante, nós às vezes ouvimos tanto falar nas palavras, mas depois o conceito realmente, mas o que é que quer dizer? E depois é o que está no dicionário, o que para nós também significa, não é? O intuito da palavra e para nós como é que aquilo soa, será soa uma Uhum. coisa boa, soa uma coisa má, e às vezes até descobrimos que não estamos assim tão à vontade com o conceito. E é muito engraçado, porque quando eu te conheci e no retiro para a Amazónia e aquilo que nos uniu, não é? Portanto, eu vi um bocadinho nesta perspectiva, foi quando eu estava a começar a trabalhar, ou melhor, eu estava a querer me debruçar, porque nós já, não é? Já estamos aqui numa caminhada, mas sobre a abundância e realmente o tema da prosperidade. E quando eu fui para a Amazónia, era um dos temas que eu levava para trabalhar. E eu estava a começar a debruçar-me sobre isso e a questionar muitas questões de padrões familiares, de relação com o dinheiro. E foi quando eu comecei a entrar por estes conceitos.
e é muito, eu acho super engraçado, porque, porque realmente é um dos temas que tu trabalhas e fazes um super trabalho que eu adoro e sigo, mas realmente, e foi nesse contexto que eu te conheci, portanto, tu entraste na minha vida Hum, dentro deste tema. uhum, E eu acho super interessante isso e foi mesmo engraçado, porque lá está, na altura, o que era para mim prosperidade e abundância? Portanto, estamos a falar de há 2 anos atrás, não é? Já vai fazer 2 anos. Na altura, eu pensava só e na relação com o dinheiro, naquilo que eu poderia ter, o porquê não ter mais, a escassez, porque é que eu vibrava na escassez. Portanto, estava muito nestes temas de escassez e falta, ok? E uhum. ainda meio inconsciente, mas a achar que, pronto, já estava ali no caminho e que a viagem já tinha sido um super, né, meu Deus, estou a dedicar algo a mim, estou-me a pôr em primeiro lugar, portanto, tudo isso, assim, mega, mega importante. Um, mas depois, rapidamente, percebi que nem sempre a abundância ou a prosperidade está relacionado com algo material, ou bens materiais, ou dinheiro, ou sucesso, ou pronto. E é realmente muito engraçado porque há 2 anos que te conheço, há 2 anos que estás no meu caminho, e há 2 anos que eu estou nesta descoberta do que é prosperidade e do que é abundância e desta correlação que liga os dois conceitos, mas que realmente todos nós vivemos na nossa vida e acho que o nosso propósito também vai um bocadinho para aqui. Então, respondendo à tua pergunta, a Mafalda de hoje vai-te responder que prosperidade é o fluir com a vida, ou seja, é tu, independentemente do que a vida te dá, tu poderes fluir com ela, ok? Não lutares contra ela, tu deixares ir-te, ok? Ou deixaste ir com o flow. A Mafalda de há 2 anos atrás não te iria responder isto, iria-te responder que era preciso ter o trabalho perfeito, que era preciso ter o ordenado perfeito, que era preciso ter a relação perfeita, os amigos. Portanto, pronto, todo o pacote, não é? Que na altura o conceito de prosperidade e abundância tinha para mim. E realmente mudou completamente pronto, nestes 2 anos. E a Mafalda de hoje, portanto, quem é que está aqui em direto contigo, responde que é isso. Ou seja, a prosperidade para mim neste momento é mesmo o fluir com a vida e saber aceitar a vida, não Uhum. lutar contra ela, não achar que a vida está contra nós, mas sim, ok, se a vida me está a apresentar isto, eu vou acolher e vou tentar fazer da melhor, ou viver da melhor forma possível. Portanto, acho que se resume a isto, não é? Pronto. Uhum. Se tu tivesses, eu tenho duas perguntas relativamente a isso, que eu estou-te a ouvir, e à semelhança do que disse a semana passada à Rita, eu estou-te a ouvir e estou, para mim isso é super familiar, mas estou a prever que algumas pessoas possam estar a ouvir e a pensar, está bem, isso é tudo muito bonito, mas como é que isso se faz, não é? Mas já lá vamos. Eu queria te fazer uma pergunta que se calhar nos leva a isso, que é, o que é que tu sentes, ou que acontecimentos é que tu sentes que contribuíram para essa mudança e em que medida é que essa mudança foi importante para ti? Uh, então, eu acho que os acontecimentos, obviamente que há um acontecimento que é o principal, que posso resumi-lo aqui, mas, portanto, eu quando fui para a Amazónia, e aqui pegando no início da conversa, eu quando voltei da Amazónia, eu engravidei, portanto, do Vicente, e ele cresceu nesta bolha de amor, que foi muito, muito especial para mim. Depois daquele retiro e tudo que nós vivemos lá, engravidei poucos dias depois de ter voltado. E logo aí, quando eu soube que estava grávida, eu pensei, bolas, eu pedi para trabalhar abundância, mas a abundância de repente está a vir de outra forma, que não dinheiro, ou que não é de repente, ok. E eu aí comecei a perguntar à espera, tu pedes ao universo, mas o universo dá-te aquilo que tu precisas e não propriamente aquilo que tu queres, ou a forma como tu queres, vá. E aquela gravidez para mim eu pensei, ok, eu pedi abundância e o universo está-me a responder do género. Ok, abundância de quê, não é? Eu não fui se calhar tão explícita como se calhar, não é? Mas eu Exato, pensei mas nisto. olha, deixa-me só interromper-te, Mafalda, desculpa, que isso é muito importante e é algo que eu bato muito também nessa tecla, tanto nos acompanhamentos, que é, se tu fores ao dicionário, abundância diz que é uma grande quantidade de algo.
algo pode ser qualquer coisa, pode ser Infinito, abundância de saúde, abundância de doença, certo? abundância de problemas, abundância de um monte de uma panóplia gigante de coisas. Então é quando nós fazemos depois este alinhamento com a prosperidade, com o nosso conceito, não é? Porque há bocado dizias, se calhar há 2 anos atrás a Mafalda diria-te que a prosperidade é ter sucesso, mas depois também se entrarmos aqui, o que é sucesso para ti? O que é sucesso para cada uma de nós, não é? E é quando nós Certo. entramos nesta especificação, na nossa história individual e na nossa realidade específica, é que nós começamos a perceber o que é que faz sentido para nós e é algo que na realidade é simples para nós nos conseguirmos alinhar quando esta abundância assim meio desmedida começa a surgir, não é? Porque ela pode surgir de várias formas. É um estado natural. Ser abundante é um estado natural. Agora, é de saúde, é de doença, Exatamente. é de problemas, é Exa- de. É é que que, às vezes, sério, mas eu acho que não há esta noção do quão a vida depois te responde a coisas que, não é? Tu acabas por, ok, abundância, mas se tu. E eu lembro-me já mesmo na Amazónia nós trabalhámos isto, o ser específico, não é? E nós realmente sabemos o que queremos e às vezes nós ficamos, mas eu sei lá o que é que eu quero. Sim, mas às vezes não é de- o detalhe, não é? Mas pronto, é muito importante um perceber, alinhamento, pelo menos, sim, de pronto, e qual é a direção, porque senão também voltamos exatamente, àquela frase da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o coelho, acho eu, não é? sim, Quando é que tu queres ir? Não sei, pronto, então se não sabes qualquer caminho te serve, não é? Acaba também por ser exatamente, muito isso. sem Mas dúvida, não é? estavas a dizer que então regressaste, engravidaste, Regressei, não, engravidei, não era a bem essa abundância abundância. de outra forma, não é? Fui bem apanhada de surpresa, porque eu não sabia mesmo que estava grávida, até porque Uhum, tinha vindo do retiro, ainda estás a ver, não é? Meio a alinhar tudo o que tínhamos absorvido sim. lá, tudo o que tínhamos vivido lá, e de repente um bebê, tipo, ok, é que isto influencia a família, influencia tudo mais, né? Portanto, não sou só eu, mas realmente foi muito engraçado. E aí eu comecei, ok, espera, abundância e vamos viver vamos acolher esta oferta do universo como, ok, a abundância pode vir realmente de várias formas. E foi aí que eu comecei a perceber. Então, essa gravidez já estava a ser para mim uma grande lição. Então, como já não chegava de lição, portanto, veio uma mega lição. E o Vicente, às 22 semanas, foi diagnosticado com um problema cardíaco, que não se sabia bem na altura o que é que isso poderia, que é que isso poderia levar. Ou seja, só mesmo quando ele nascesse é que os médicos nos conseguiam dizer que tipo de problema é que ele ia ter, se ia conseguir viver ou não. Portanto, era ali uma incógnita. E eu, não é, ainda a tentar ajudá-lo de todas as técnicas que consegui durante a gravidez, super focada, ativações que pude fazer, vocês lá no Egito, eu cá, não é? Eu a tentar tudo, ou seja, super conectada e a tentar sempre focar, obviamente sabendo que não salvamos ninguém, mas a tentar sempre da melhor forma possível ajudar o meu filho naquilo que ele precisasse para o seu caminho aqui. E assim foi, foquei muito na cura dele. Ele acabou por nascer em agosto, portanto, ele era para setembro, e isto é muito engraçado, porque hoje está a fazer um ano que ele saiu do hospital, portanto, ele nasceu Hoje, aqui especificamente, não é hoje, mas é amanhã, e ele estava é previsto para próximo, nascer sim. hoje, querida. Portanto, o dia 3 de setembro era o dia que Uau! ele ia nascer, portanto, tudo isto está alinhado. Portanto, se tens dúvidas, eu não tenho. Portanto, tu estás no meu caminho, mesmo sem dúvida, por alguma razão. E, e achei, pronto, e então, isto para dizer, ele nasceu em agosto, portanto, nasceu um mês antes do suposto, ele estava previsto Uhum, para 3 de setembro, e teve que ficar logo internado na neonatologia, portanto, toda essa uhum, vivência de vida, de ver a vida de um filho em risco e uhum, cada dia, o que é que vai ser? Estamos cá, não estamos cá, vir para casa uhum. sem um bebê, portanto, tudo isso foi assim uma mega montanha para mim, portanto, de repente, estás a ver a abundância que eu estava a trabalhar, de repente há um vazio, para tudo, Uhum, uhum. o que é que estamos a viver agora, não é? Portanto, Mafalda, deixa-me só perguntar-te, porque conheço-te e sei que a esta distância já fizeste muito trabalho. Esta pergunta pode parecer assim um bocado despropositada para outras pessoas, mas entre nós eu sei que ela vai fazer sentido, que é, tu disseste, abundância e de repente há um vazio. E eu agora pergunto, tu sentes que a esta distância esse vazio é também ele próspero e abundante? sempre foi. Eu não via, mas ele sempre foi. Eu acho que aqui é o invisível, não é? E cada vez mais, eu hoje, à distância que estou de tudo isto, a transformação e tudo aquilo que eu vivi, apesar de ser, porque
foi uma luta diária, eu digo mesmo isto, foram 72 dias com o meu filho, pronto, porque ele acabou por falecer, aqui já um bocadinho a revelar, Uhum, foi isto que acabou por acontecer. Tentámos tudo, os médicos tentaram tudo, portanto, mas não foi possível. Eu acredito que ele escolheu ir embora, porque acho que a vida não uhum. ia ser fácil para ele, portanto, ele ia ter imensos problemas cardíacos, ia ter tudo isto, e eu acredito mesmo que ele fez uma escolha, e a escolha foi partir desta realidade. Mas isto tudo, ou seja, durante o processo, eu tive muitas dúvidas e até acho que foi até quando, no evento com a Patrícia que quando partilhei, eu duvidei de tudo. Eu de repente duvidei de tudo. Mas qual abundância? Mas qual quê? Qual prosperidade? Qual tudo, não é? Tu duvidas de tudo porque tu vês a vida de um filho em risco e de repente só Claro. queres, tipo, o que é suposto eu fazer? Eu não consigo fazer nada, sai-te completamente das mãos, tens que entregar ao médico, ao universo, a quem tu quiseres, não é? 1000 pessoas a ajudar, mas a gente sabe que a ajuda depende sempre do receptor, portanto, aquilo que ele vinha aqui buscar, e eu acredito que ele, Uhum, apesar de ter estado aqui pouco tempo, mas veio buscar muito, porque ele veio beber de tudo que nós vivemos, todo o amor das pessoas que nos rodeavam, portanto, ele levou uhum, muito, um, uhum. mas o vazio fez, ou seja, foi o vazio que eu senti, mas ele na realidade nunca foi embora. Portanto, eu senti-me sempre amparada, senti-me sempre com uma consciência calma, ou seja, eu tinha sentia mesmo uma mão a dizer calma, vai tudo ficar bem. Pá, não me perguntes de onde, não sei. Eu Uhum. sentia, pronto. E é difícil explicar muitas vezes em palavras, porque às vezes as pessoas pensam, está maluca, não é? Por amor de Deus. Mas é verdade, porque só quem vive e só quem passa sabe. Mas eu acho que, apesar de eu sentir um vazio, ou seja, eu hoje vejo como uma abundância gigantesca aquilo que nós vivemos enquanto família, eu enquanto pessoa, Sim. mas mesmo Um enquanto vazio, família. um vazio que em alguma medida também foi fértil, não é? Para tudo isto que nos estás aqui a Exatamente. partilhar, não é? Exatamente. Por Sim. muito que possam ser conceitos contraditórios neste contexto específico da partilha que tu estás a fazer, eu acho que é muito importante e obrigada por estás aqui a trazer esta partilha. E até aproveito para fazer um parênteses, tu tens um podcast onde falas sobre isso. Queres partilhar o nome? Queres dizer onde é que está disponível? Sim, claro, está no Spotify e eu na altura nunca pensei a dimensão que ele fosse ganhar, mas chama-se O Outro Lado do Luto e é um bocadinho onde eu partilho aqui a nossa história, porque na altura eu não queria falar muito sobre o assunto, ainda estava muito a digerir tudo e havia muitas pessoas que não sabiam do que é que se tinha passado e questionavam muito, mas o que é que aconteceu? Só souberam que ele tinha falecido, ou seja, tinha nascido e depois tinha acabado por falecer e tudo mais, e 1000 perguntas, e só pensava, não, eu não vou estar 200 vezes a explicar às pessoas o que é que aconteceu, então eu na altura fiz o podcast um bocadinho para também eu própria falar, Processar, não é também o que sim, estava a acontecer. e é muito engraçado porque eu ainda hoje em dia encontro amigos que ainda não tive a oportunidade de estar, e as pessoas dizem, eu ouvia-te porque me sentia, era a forma de eu me sentir próxima de vocês, Hum, ou sentir-me próxima de ti, eu não estive lá para ti, ou não consegui estar, mas era a forma como eu sentia que podia estar, iam a ouvir até casa. Portanto, eu acho que esse podcast uniu-me um bocadinho às minhas pessoas, mas chegou, ou seja, ganhou uma dimensão muito maior por eu de repente ter entrado no universo, lá está o vazio que não foi vazio, foi muito fértil, um mar de pessoas que passa por isto, um mar de pessoas que não fala sobre isto, hum. E até inclusive, no contexto do trabalho que eu faço, não é? Neste contexto da consciência sistémica, não é? É muito importante estes, estes segredos, estes silêncios de muitas perdas que acontecem neste silêncio e envoltas neste segredo de que não vou falar sobre isto, por muito que até se possa falar com o companheiro, com as pessoas mais próximas, às vezes nem pessoas próximas da família sabem do que é que aconteceu. Primeiro porque a sim, pessoa também pode não saber como comunicar, não certo, é? E não querer, certo, como tu dizias, eu não vou estar a explicar isto a não sei quantas pessoas. E depois porque também é todo um processo, acredito eu, nunca passei por isso, mas tu, da tua experiência, me sabrás dizer, é todo, eu acredito que possa ser todo um processo de encaixar quase como encaixar uma nova mafalda na mafalda que as pessoas veem por fora. Dentro de ti há quase que parece que baixa uma outra mafalda, mesmo que por fora tu possas parecer a mesma. Tu eu tiveste essa sensação? sim, mas ao contrário. Ela não baixou, ela estava cá.
só que está com muita camada em cima, né? Tem muita máscara, muita Hum, personagem, muita. Nós achamos que somos assim, fomos criadas assim, uhum, né? E depois de repente a vida dá-nos um abanão deste tamanho uhum, uhum. e tu pensas, e agora? Como é que não é? E isto é muito importante, porque eu acho que é muito importante percebermos uma coisa. A prosperidade quando as coisas correm bem é muito fácil, mas a prosperidade quando as coisas correm mal, eu acho que é aí que é o teste à Uhum. prosperidade e Ver esse potencial, não é? exatamente, ou seja, ok, é muito fácil tu dizeres corre-me tudo bem, tenho um emprego de sonho, tenho um marido de sonho, tenho o casamento de sonho, tenho o filho de sonho, pronto, mas de repente tira lá isso tudo. Como é Exato. que tu ficas? Porque, não é? E nós sabemos que neste mundo, e mesmo nós que temos feito todo o tipo de trabalho e estamos muito juntas nesta caminhada Nesse de sentido, sim. transformação e despertar, hum, é muito bonito quando, não é? O positivismo, não é? Ah, é sempre tudo muito Uhum. bem. Está bem, mas tira-te lá então tudo isso. Como é Certo, que quando tu. acontece assim, de facto, algo que abana as estruturas numa Pois, medida bem profunda, não é? Eu costumo partilhar um exercício que até acho que já o partilhei aqui no podcast e nos acompanhamentos eu costumo trazer esta reflexão que ela é bem extremista, mas também vai de encontro a isso que tu estás a dizer, que é, vamos imaginar que nenhuma de nós, e as pessoas que estão aqui a ouvir até podem fazer também essa reflexão, que é, tudo o que está para trás não existe, não há história, não há mãe, não há pai, não há filho, não há nada, não há história. Que sensação é que isso dá? De uau, então eu estou livre, posso fazer o que eu quiser, ou isso é estranho, de que é que eu me vou vestir, o que é que pois, eu vou pôr em cima de mim. E este é um exercício extremo, que obviamente não é para apagar nada, né? Mas é para percebermos qual é a sensação que nos dá, porque muitas vezes nós também usamos todas essas histórias como capas, como máscaras que tu própria dizia há pouco, né? De eu sou isto, isto aconteceu-me e por em isto eu defesa. sou Muitas isto. vezes em defesa, não é? Querias isso, Sim, não é? sim, sim, sim. Claro que, obviamente, cada história é única e cada realidade tem que ser vista e acolhida com a dignidade que merece. Mas quando nós pomos em perspectiva de, ok, se eu tirar tudo, como tu dizias, tá bem, tudo que é muito lindo, sim, senhora, mas tira isso tudo. O que é que sobra É que fica. dentro de ti? Sim. Né? E por isso é que eu falo tanto da prosperidade emocional, porque não adianta em última instância, não é? Mas não adianta tu teres a conta recheada, a casa, tudo XPTO, se não estás preenchida de ti. Se não tens dentro de ti, de facto, aquilo que realmente importa, Sem esta dúvida. prosperidade emocional e este centramento e este alinhamento que, por muito que, e era o que tu dizias também agora no teu conceito de prosperidade atual, que pode mudar e certamente irá mudar, mas é esta sensação de transitar por aquilo que a vida nos traz de forma tão leve quanto possível e mediante os ensinamentos que vamos também colhendo e mediante aquilo que nós estamos a viver a cada momento. E eu queria te perguntar, nessa linha de pensamento, de que forma, agora juntando aqui tudo isto que nós falamos e trazendo aqui o teu servir atual, né, o trabalho que tu tens atualmente, eu queria te perguntar de que forma é que tu sentes que tudo isto que nós falamos, mais o trabalho que tu és designer e fotógrafa, eu nem tinha, nem sabia. Isso para mim é E tão. É só o que nós descobres estamos a ser, não é? É só o que nós estamos a fazer a no momento, desempenhar, não não nos é? define, não é? Exato. Mas eu queria te perguntar, faça isto tudo que nós conversamos e ao que tu estás a desempenhar, vamos dizer assim, neste momento, como é que tu sentes que no teu trabalho, de que forma é que tu sentes que, ele contribui para a tua própria prosperidade, tirando a parte financeira, que também é importante, obviamente, Certo, certo. e de que forma é que tu contribuis para a prosperidade da comunidade, do mundo no geral, com esse teu servir? Olha, relacionando com o trabalho é muito interessante, porque eu também culpava muito o trabalho. Ui, se culpava o trabalho, aí está mal, está muito mal, e está tudo mal, eu acho que esse também foi uma grande desconstrução para mim, porque estava tudo mal, estava tudo mal. Mas eu é que estava mal, mas não, estava tudo mal, lá fora estava tudo mal, o mundo estava todo mal. Tu não E estavas mal, tu estavas a fazer o teu processo. exatamente, não, mas na minha visão e na Sim, Amazónia, sim, 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 eu estava sim. decidida, eu tenho que sair e eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que sair, até que eu percebi que eu estava em fuga, não é? Eu Hum. estava em fuga porque havia ali muitos temas que eu precisava de ver e não queria ver, não é? Uhum, uhum. Portanto, eu hoje desempenho muito mais ou melhor as minhas funções porque eu estou alinhada, ou sinto-me alinhada. E depois há uma coisa muito interessante. O universo mudou todo.
Eu cheguei a uma empresa completamente transformada, não é? Portanto, eu com isto tudo estive fora cerca de, não chegou a um ano, mas 6 meses, porque eu fiz a licença toda. Uhum. Isto foi um turbilhão na empresa onde eu estou, portanto, as pessoas mudaram, saiu tudo, mudou tudo, e de repente eu chego lá, pá, e assim, adoro as pessoas com quem trabalho, tenho uma super, eu já tinha, essas pessoas, muitas delas tinham, outras acabaram por sair, mas é o fluxo da vida, Uhum. Uhum. faz parte, Claro, sim, sim. mas é dos melhores momentos que eu estou a viver naquela empresa, entende? E tu dizes-me assim, mas a empresa mudou. Não! A empresa está lá a passar os seus temas com todas as Uhum. questões, mas aqui há um alinhamento e lá está, e há o saber fluir com a vida, percebes? Uhum. Eu Uhum. questionei tudo, não é? Eu de repente, quando eu estava no processo de luto, eu pensava, ok, eu quero fazer tudo agora, porque eu amanhã posso morrer, então eu quero Uhum. viajar, eu quero fazer tudo. Olha, vamos viajar, andei a ver viagens, e vamos não sei o quê, e vamos... Às tantas eu parei e disse, oh menina, calma, tu estás a querer ir, estás a querer fugir, e eu estava a querer fugir, não é? Uhum. Porque eu estava a querer sair da realidade. E atenção, é válido sair, e Claro, sim. fomos, desanuviar e tudo mais. Mas tu queres mudar porquê? Porque tudo está a mudar em ti. Então, tudo tem necessidade de mudança, mas a principal mudança para mim foi interna e foi acolher e aceitar todas as transformações que eu estava a passar, não focando no trabalho, não focando no ordenado, não focando no outro, focando em mim, não Uhum. é? Uhum. E eu acho que partilhei isto várias vezes. Muitas pessoas me perguntavam na altura, mas tu não sentes necessidade de ir trabalhar? Para pôr coisas na cabeça, porque estás sem ocupação. Uhum. Foi a melhor fase da minha vida. Foi a melhor fase, Cristiana. Foi tipo, eu tive tempo para caminhar na praia, mas caminhar na praia comigo própria, Certo. sozinha, Sim, sim, sim. a escutar-me. Hoje apetece-me chorar, choro. Hoje apetece-me não fazer nada, não faço nada. E eu acho que permitir-te ser e permitir-te sair tudo, e eu acho que ajudou-me muito este, e lá está. Ou seja, eu descobri uma prosperidade numa situação em que tu dizes, isto contado, tu dizes já mais. E atenção, eu acho que cada processo é um processo, tal como estavas a dizer, cada caminho é um caminho. E no luto, então, eu respeito muito todas as mães e todas as pessoas que passam por isto, Uhum. mas é assustador a vitimização agregada ao luto, e eu já falei disto, até acho que foi com a Simone também no podcast que fiz com No ela, direito, sim. mas é muito complicado, porque tu sem querer ficas na vítima, e a vítima dá-te hum, muito colo, muita Hum, atenção, e tu sim, sem querer, lá está, mas isto às vezes é inconsciente, e as pessoas não fazem por mal. Eu acredito mesmo que as pessoas não fazem por mal, fazem mesmo muitas vezes por claro. inconsciência, e ainda não Uhum. têm Uhum. noção disto, mas tu bebes muita coisa na vítima, tu bebes Uhum. muita Uhum. coisa e tens fases que às vezes é preciso. E eu próprio assumi, eu hoje preciso de colo, Claro. mesmo preciso de um E precisar abraço. de cola não é necessariamente estar no papel de vítima, não é? Pode ser Exatamente, né? Até porque eu um acho que dos. ser vulnerável também é ser próspero. Atenção, Claro, exatamente. Sim, 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 sim. né? Tu tens as tuas vulnerabilidades para fora, né? Também é mostrar que estás a permitir sair, estás a aceitar que a vida flua, não é? Uhum. Uhum. E pronto, ou seja, eu acho que nesta questão do luto era o que eu te estava a dizer. Como é que tu lidas quando te tiram uma coisa? Então, tu estás Hum. programada, ainda por cima, nós mulheres, não é? Hormonas, um filho, bebê, cabelos a nascer, cabelos a cair, unhas, de repente o bebê sai, não é? Tira tudo de casa, tira berço, tira tudo, a prima ou tio que ia conhecer a criança já não vai conhecer a criança, portanto a gestão toda, além de ti, de toda a família, todos os amigos, que depois não sabem lidar, Uhum. não é? É muito complicado. Mas como é que Uhum. tu lidas quando te tiram uma coisa? Isto é Uhum. tanto como as crianças, né? Que têm os brinquedos e quando tu puxas o brinquedo e a criança chora porque estás a puxar o brinquedo e lá vai o brinquedo Mas isto é mesmo Uhum. realidade, porque eu acho que nós temos que perceber como é que quem nós somos e como é que nós somos também quando nos falha e quando nos tiram as coisas. Certo, como é que nós reagimos e como é que nós lidamos com isso, né? E eu E acho eu, que sim, sim, e diz, diz, nessa diz. linha ia-te dizer, porque
há aquele conceito, não é? De temos que olhar sempre para os ensinamentos das coisas mais duras, temos que. Tudo é ensinamento, nada é para nós sofrermos, em última instância é para nós aprendermos alguma coisa. Isto também é tudo muito bonito, não é? Fazendo o ponto com aquilo que eu disse há pouco, quando eu fiz aquele parênteses Sim, e disse: as pessoas podem estar a ouvir e podem estar a achar, sim senhora, é tudo muito lindo, mas como é que isso se faz, não é? E já que tu estás a ser tão genuína e estás a partilhar tanto de ti, agradeço-te por isso, não é? Estás a trazer aqui reflexões muito importantes. Eu queria te perguntar, dentro desse universo, dessa vivência, Uh, como é que tu viste? Eu acredito que tu tenhas visto de várias formas, não é? Mas como é que tu viste este conceito de, ok, está bem, eu tenho que olhar para isto como uma aprendizagem, mas numa primeira instância eu não estou a conseguir olhar para a aprendizagem nenhuma, eu só quero que isto passe. Como é que se dá o movimento? Como é que se dá? Vai fluindo, não é? Eu estou a fazer as perguntas eu e estou a perceber, eu a estou a ter as perceber, respostas. eu estou a perceber, não te preocupes. Naquele movimento de, ok, esta frase pode ser dura neste contexto, não é? Porque dizer a alguém ou alguém ter este conhecimento, tu tinhas esse conhecimento, ainda para mais, não é? De ok, isto não é um castigo, isto é uma aprendizagem. Eu já sei disto na teoria, mas na prática, como é que eu agora, aqui, com esta circunstância, como é que eu aplico isto e como é que eu passo? Então, deste lado mais doloroso para um lado que, ok, por muito que eu ainda não entenda tudo, e certamente tu hoje ainda não entendes tudo, e se calhar Sim, claro, desencarnas e não vais entender tudo, né? Mas sim, ok, eu agora consigo sentir aquela mão que tu dizias há pouco, né? Consigo sentir que, calma, está tudo bem, vai tudo ficar bem, independentemente daquilo que possa acontecer. Como é que se faz este movimento? Há algo que tu tenhas feito realmente na prática que possamos partilhar aqui que possa ajudar outras pessoas, ou sentes que, olha, foi só acontecendo? olha, eu na altura, ainda o Vicente estava cá, no hospital, eu lembro-me que fui procurar o caderno que eu tinha da Amazónia, porque eu lembrava-me que tinha escrito coisas aleatórias, até na altura nem escrevi muito, tanto que eu costumo brincar que nós fomos as baldas, que fizemos o retiro na balda, mas eu acabei por escrever muito cá, muito mais cá do que lá. Mas eu lembrava-me que escrevi uma coisa muito importante, que dizia: o amor não tem dúvidas. O verdadeiro amor não tem dúvidas, o amor não duvida. E Uhum, acho que isto foi uhum, num contexto que a Patrícia estávamos lá a falar, até de relações e quando saber que é amor ou não é, pronto. E eu escrevi esta frase: o verdadeiro amor não tem dúvidas. E eu precisei de ler aquilo, porque eu estava com muitas dúvidas e eu sentia dúvidas de tudo. E de repente, mas onde é que fica a espiritualidade? Mas de repente, onde é que fica tudo, não é? exato. Pronto. E eu questionei muito e duvidei muito. Só que eu tive que fazer. Eu acho que se vale as ferramentas que nós temos é nestes momentos. E eu tive que fazer uma meditação, uma reflexão, o que lhe queiram chamar. Mas, eu tive que perceber que o amor que eu tinha pelo meu filho era muito superior a tudo o que estava a passar. Portanto, independentemente disto, eu parecia uma maluca, mas eu dizia isto. Chegava lá e dizia assim: onde quer que tu estejas, eu aqui deitado nesta cama, no outro lado do universo, eu vou-te amar infinito. Olha, tudo. Estou cá, vou ser tua mãe, vou ser chata, chata, vou ser. Pronto. E eu dizia isto às vezes, e o Roberto dizia: para com isso. Eu disse: não interessa, ele tem que saber, tem que ouvir, porque ele ouve, e pronto. E então eu dizia isto. Porquê? Porque era importante para mim perceber que o amor era muito maior do que tudo o que estava a acontecer. Então eu Uhum, procurei uhum. centrar-me nesta filosofia do amor. Mas não é fácil. Pois. Lá está. Há um trabalho que está a ser feito. Segundo ponto, muito Sim, é, importante. é importante também reforçar aqui que tu já tinhas começado todo um trabalho de, chamemos-lhe desenvolvimento pessoal, Sim, aprofundamento no sim, teu sim. autoconhecimento, o que seja, né? Porque Sim. acredito que Também eventualmente. por uma doença autoimune, ou seja, que me pôs à prova, portanto, eu Sim, também vi a minha sim. vida em risco, né? Que quando a gente leva a Hum. vida em risco, é que levas a manões e de repente queres fazer Exato. tudo e bora salvar tudo, Mas né? não é preciso chegar a esse ponto. Não é, mas é preciso fazer o trabalho de casa e é preciso Sim, querer, que é o sim, que eu digo sim, sempre, sim. é preciso querer. Pronto, Sim. mas isto para te dizer, e o segundo ponto que Esse é é o muito segundo ponto. importante, Sim, 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 sim. essencial, foi perceber muito pela Patrícia e muito por pessoas que eu já seguia sobre espiritualidade. O Brasil nisto está Hum, muito à frente nisto. Perceber que a alma, quando vem com um propósito. Tu és uhum. mãe, aquele ser vem para ti, mas aquele ser não és tu. Aquele ser é um ser que escolheu vir para ti, de repente nasce de ti, mas de repente é uma pessoa. E essa pessoa
tal como tu trazes temas, né? Fazes a listinha dos temas e tal, Exato. essa pessoa, se estivesse cá, também ia ter os seus temas. E não eram Claro. exatamente os mesmos que os meus. Portanto, o que é que me ajudou? Foi eu perceber que o meu filho era um ser extra mim. Portanto, tal como é o meu Uhum. outro filho, que está cá, não é? Portanto, comigo, e ele também vai ter os temas dele, ele também vai ser a pessoa que vai ser, ou seja, eu não vou ter controle, mas estou cá para o guiar, tal como este filho que teve cá, por muito pouco tempo que teve, mas ele era uma pessoa. E o Uhum. ensinamento que eu tive de retiros, de todo, do reiki, de tudo aquilo, foi sempre, e eu guardei muito esta, porque eu já lidava com a morte há muito tempo, ou seja, com morte próxima, não muito próxima de mim, mas sabia Uhum. de casos, de alguém que tinha morrido, de pai que tinha morrido cedo, Uhum. pronto, acompanhava amigas minhas, não sei o quê, mas entendi sempre que, ok, a pessoa quando chega a hora vai, porque é assim, e a gente não consegue mudar, portanto eu já andava a ter este conceito, ou seja, já Certo. tinha. O tema já te sondava também, de alguma É, forma, não e é? eu então agora depois não imaginas a quantidade de pessoas à minha volta que aconteceu igual, ou que conhece alguém que aconteceu igual e de repente não é à toa que as pessoas estão na nossa vida, não é? Porque eu Uhum. tive pessoas que me escreveram depois de tudo o que aconteceu e estas pessoas já estavam na minha vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E de alguma forma Uhum. essas pessoas vieram parar na minha vida com uma Uhum. mensagem. E eu vi Uhum. como é que essas pessoas lidaram com a Sim. situação na altura, que me ajudou, e eu digo Sim. sempre isto, inspirou muito, muitas histórias que eu já Hum. tinha acompanhado de força, de superação. É muito importante, pronto. De perdas estacionais, não é perdas estacionais, mas Sim, de bebés. perdas estacionais ou Sim, de bebés sim, que sim, morreram sim, sim. precocemente, é Eu, isso? por exemplo, posso Uhum. dizer aqui que na turma do meu filho há pelo menos mais dois coleguinhas dele que têm histórias iguais. E eu não Uhum, sabia, uhum. nem sonhava. Não Ok, é? era Mas isso que eu te ia perguntar, se os temas vieram à baila, a maior parte deles, permite-me a expressão, se surgiram depois de tu teres feito esse movimento de falar sobre. certo. E a outra pergunta que eu te queria fazer era se tu identificaste algum ponto em comum, no porquê das pessoas não falarem sobre isso. Eu acho que é assim, depende da pessoa, né? Hum. Eu acho que há pessoas que se sentem bem falar, e tal como eu já tive pessoas que me disseram, eu tive muitas pessoas que me disseram, ai, tu devias agora dedicar-te ao luto, devias agora ser terapeuta do luto. Calma lá, calma. Sim, Eu prezo exato. muito o teu trabalhinho, prezo muito o trabalhinho de pessoas que estão já dentro do ramo da psicologia, que trabalham o luto. Eu, de repente, Uhum, não é esse o meu objetivo. E apesar de eu fazer um uhum, podcast onde uhum. partilho, eu sei perfeitamente que eu não estou a dar lição ou não estou a ensinar nada, eu estou Certo, 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 certo. só a explicar, não é? Portanto, aqui. Agora, eu acho que toda a gente tem que falar. O que eu acho que me marcou muito foi pessoas que aconteceu há 12 anos, 10 anos e a vida E nunca tinham falado parou. sobre isso? Ah, Parou. A pois. vida não conseguem avançar porque o filho morreu e não Hum, superaram, não uhum, uhum. conseguem, e de Sim, repente eu sim, tive sim, pessoas que sim. vieram ter comigo a chorar, a dizer obrigada, e eu Hum, emocionadíssima, porque só a pensar assim, mas eu não fiz nada, eu só falei, só partilhei, mas as pessoas estão durante anos a digerir uma perda de um filho, de uma criança, do que for, ou às vezes até na própria barriga, e não superam a perda, e ai meu Deus, era aquele filho que ia ser, e tipo, lá está, né? E ficas ali naquilo, na narrativa, pá, e é muito complicado, Cristiana, porque Mas tu nós, achas que o ficar aí nesse ramo-ramo, digamos assim, que é também por não falarem abertamente sobre o tema? Por muito que até possam ter algum acompanhamento, não faço ideia, obviamente, cada realidade tem os seus contornos, mas achas que é. Porque imagina, tu falaste muito sobre isso, mas não seja no podcast, como dizíamos há pouco, tu puseste muito em perspectiva, possivelmente também a falares contigo mesma. Mas uma coisa é, a pessoa ir fazendo isso pontualmente, ou às vezes até nem, não vou falar que agora tenho que me recolher, que tenho que. Tu achas que o pôr em palavras, mesmo que seja sozinha, mesmo que seja com um especialista, tu achas que isso de facto ajuda para que a pessoa sim, consiga viver o seu luto de outra forma? sim, E mais do que isso, das pessoas que vieram falar contigo, parece que a vida parou. Não sei se tens essa informação, é curiosidade minha mesmo. Tu sentes que as pessoas falaram um pouco sobre o assunto? sim, sim, e o apoio de quem está à volta. Porque, Hum, Cristiana, eu vou-te dizer uma coisa, nem sempre toda a gente aceita a forma leve como eu levei esta isso, situação. E há pois muita é gente isso. que levou a mal a forma como eu lidei com isto. E quando tu sentes uma pressão social, ou familiar, ou o que for, e eu tive pessoas que me partilharam isso, Hum,
que a família não apoia, o marido não apoia, era o que faltava agora estar a pensar que isto é uma alma e como é que tu consegues agradecer por a alma ter passado e de repente morreu. Certo. Uhum. Calma, são conceitos, por isso é que eu digo, espiritualidade, né? Não, não nasceu ontem. A espiritualidade é uma coisa Uhum. que Sim, acompanha o ser sim. humano há muitos anos. Há Sim, quem sim. acredite, há quem não acredite, é válido e estamos cá, acho que há espaço para todos. Mas isto é complicado para uma pessoa que Hum. não tem apoio, e há muita gente que não tem apoio, isto é como tudo, não é? Como outros temas que nós temos atualmente na sociedade, como violências domésticas, Uhum. enfim, Sim, mil sim. coisas, não é? A pessoa não fala. Eu tive pessoas que viveram o mesmo que eu, superaram a perda de um filho tal como eu, mas não puderam dizer, Hum. porque parecia mal. Não Pois. andou de preto. Eu tive uma E pessoa que me disse, a bola de neve que isso é, não é? Porque é, depois, e ela a dizia-me, dado mas momento. que as pessoas familiares diziam, mas porquê é que tu não estás vestida de preto? Perdeste um filho há não sei quanto tempo, estás vestida. Hum. Uau, calma lá. É que isso depois é tema em cima de tema em cima de Ui, tema. Já é muito. deixa de ser só o tema de uma Sim, perda de um filho, de um luto, já passa a ser, como eu dizia há pouco, os silêncios, o nós não sim, podermos falar e comunicar e sim, dizer aquilo que sentimos, o termos que viver em função das expectativas daquilo que é suposto. Isso aí depois já é uma sim. embrulhada de, Mas tu queres de saber uma temas. coisa interessante, por exemplo, e eu não tenho problema em dizer isto, aliás, a minha mãe está aqui a ver, portanto, não tenho problema em dizer isto. Eu, quando estava grávida do Vicente, a minha mãe, eu estava na casa da minha avó e a minha avó perdeu quatro, acho que foi quatro bebés, ou dois bebés, ou três bebés, ela já não sabe, mas achamos que é mais ou menos isto, ou dois ou três bebés. Pronto, a minha mãe era para ter mais dois ou três irmãos. E não os teve. Um deles nasceu, morreu, outros perdeu ainda na gravidez, portanto, há Hum. todo um tema que a minha avó foi-me contando enquanto tinha memória. Hoje em dia, infelizmente, a memória dela já não está muito boa. Eu, quando estava grávida do Vicente, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a minha mãe questionar a minha avó, três bebés, olha a minha mãe aqui Três para bebés. confirmar, três bebés. Ou seja, a falar sobre isto com a minha avó. Que a minha mãe se lembra de ir ao hospital e ver a cama vazia de um possível bebê que estava lá, que Hum. não estava, e eu de repente tive a pensar assim: uau, parou, o Uhum. Sim, que é sim, que está sim, aqui a sim. passar? Isto nunca foi tema, nunca se falou. Pois é isso, né? A minha avó já nem se lembrava, ai filha, ainda bem que te lembras que foi, que eu já nem se lembrava se era dois, se era um, pronto. E aquilo para mim foi tipo, há um tema aqui, portanto, estás a ver isto já, ainda na gravidez, ainda eu estava longe disto tudo ir acontecer e do que pudesse acontecer ao Vicente. Portanto, isto mexeu muito na minha família. Eu, Claro. eu recebo muito, e tive mesmo pessoas que me disseram, isto mexeu muito com a ancestralidade, totalmente. Este papel que eu desempenho, é o que eu digo, eu faço por mim naturalmente, mas eu sinto que isto é um Claro, desamarrar vai sempre ter, sim, de sim, sim, história vai sempre do ter passado, de impacto. mulheres que tiveram que calar, de mulheres que tiveram que silenciar, de mulheres que não puderam chorar, porque, passa lá isso à frente, então, mas isso de perder bebés é a coisa que se Ou mais faz. porque, ou porque até também não sabiam como Certo, expressar a dor que estavam a sentir, certo, não é? Porque certo. há uns anos atrás não se Não. falava tão abertamente de emoções Eu como ia se fala dizer-te agora, isso, não eu é? ia dizer-te isso aqui, responder também um bocadinho àquilo que estavas a dizer. Eu acho que hoje em dia nós temos acesso à informação, muita informação. Antigamente não havia Sim. nada disto. E quem diz antigamente, estamos a falar, não há muito Sim, sim, antigamente. sim, sim. Portanto, a internet tem sido um boom muito grande e que eu acredito que tem ajudado. Há coisas que ajudam, há coisas Também é que que não se ajudam, fala mais mas sobre. que é muito importante, pá, sem dúvida, perceber que as pessoas hoje em dia têm acesso à informação que não havia. E pronto, e eu acho que E é aqui, permitirem-se também fazer uso dessa certo, informação e certo. dessa Agora, possibilidade que nós temos agora, não é? sim, eu acho que não é preciso exagerar, e aqui eu sou Claro. sincera. Eu tive muitas vezes que duvidei, mas o que é que eu estou a fazer? Estou a partilhar a minha história para quê? Isto é para quê? Só que o que é que Uhum. acontece? Lá está, o universo mais uma vez respondeu-me. Eu comecei a ter contacto, as pessoas vieram ter comigo a agradecer a minha partilha, porque ao ouvirem eu pensei, ok, eu não Isto é pedi maior, isto, já me ultrapassa a mim, não é? isto Isto está-me a já é ultrapassar. maior. Sim. Não é? Eu tenho a nossa Mónica, que também foi connosco à que ela diz: bem, o teu Vicente está a fazer o trabalhinho dele como tem mesmo que fazer, é mesmo isto, Isso. ele veio para isto. E eu às vezes penso: mas o que é que eu estou a fazer? Pá, será que estou. Mas quem sou eu para estar a falar destes temas? Mas eu, quando recebo este feedback de pessoas que realmente se Mas é a identificam, tua experiência. Em última instância, mais não é fosse por isso, mais é nada, isso. é a forma como tu viveste o processo e a tua Sim, opinião sim. e o É teu o que eu digo processar sempre. da Não, história. Sim. não há teorias Eh, perfeitas aqui, eu acho que não há. claro. E eu acho que, e isto é muito importante também de ser dito, que é, a gente acha muito que não consegue. Eu não aguentava. Eu? Não. Eu? Ai, não.
atenção, nós infelizmente estamos preparados para estas Para circunstâncias. tudo e mais alguma Podes coisa. Sim. ligar, podes lidar de outras formas. Por isso é que eu acho que o autoconhecimento e aqui o trabalho que tu fazes, o trabalho, não é, de Que nos apoio, conecta a nós, no fundo. pá, que nos conecta e que nós procuramos estar bem, eu acho que é essencial para quando isto acontece, ou seja, tens que precaver, não é? Não é quando acontece, de Claro. repente vou fazer tudo. Não, é antes disto dar Lá no meio do chatice, turbilhão, no meio do ciclo, olha, lá às vezes não está, a conseguimos. prosperidade tem que se cultivar no todo, não é cultivar agora que está bom, tenho um grande ordenado, tenho um grande trabalho, tenho uma grande relação e de repente está tudo bem, mas de repente tiram o Isso. tapete, e Exato. depressão e choro, Quem, e que é válido, mas quer dizer, então, se calhar a prosperidade não estava próspera o totalmente. Não sei se posso suficiente dizer isto, para. não é? Sim, 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 sim. É um caminho, na verdade, não é? Mas sim, É, quando a sim, base, quando o terreno está, quando a base está ok, está organizada, eu até posso semear aqui mais algumas coisas, mas a sim, terra está trabalhada, se vier chuva, vem, se sim, vier sim, sol, vem, e eu vou gerindo. Agora, quando a terra está uma embrulhada, que nem dá para cultivar nada, ou sim. só dá É, para cultivar coisas de uma forma muito específica, porque se for um bocadinho Carmo e a Trindade, aí, metaforicamente falando aqui com este exemplo, não é? Aí sim, já se mas torna é, mais complicado gerir e viver neste sim. fluxo de prosperidade que tem altos e baixos, que é como a vida Certo? cíclica também, não é? Sim, Olha, sim, sim. Mafalda, e aproxima-nos agora do final, não é? Que já estamos há quase 40 minutos? 45? Não, sim, exato, já há 45 minutos já estamos Meu aqui a Deus. conversar. Passou rápido, passa muito rápido. Eu queria te primeiro deixar em aberto se quiseres fazer uma partilha, sem nenhuma pergunta específica, sente-te à vontade. Enquanto pensas, se quiseres partilhar alguma coisa, eu vou-te fazer a pergunta final, que é: se a prosperidade fosse um sítio, qual seria? Portanto, agora partilha o que tu sentires. Se quiseres começar por uma partilha espontânea, começa. Se não quiseres partilhar nada, responda à pergunta. Vai, go with the flow. Se a prosperidade fosse um sítio? Sim, um lugar, se fosse um sítio, qual seria? Para ti, obviamente. Boa pergunta. Ahm, Se fosse um sítio, eu acho, eu vou dizer coração. Seria Ok. o O teu? coração, ou seja, O o teu? meu, sim, o meu Uhum. coração. Ok. Ok. Porque eu muitas vezes era como te dizia no início, tu podes procurar o sítio e a natureza é essencial e ajuda, mas eu acho que se o teu coração ah, não não está, ou seja, não está coerente, Uhum. Sim. é difícil tu teres, porque a mente pode andar e a mente pode vir com mil coisas, mil histórias, mil enredos, mil coisas, mas eu acho que tu teres o coração alinhado e também aqui respondendo-te um bocadinho, eu quando estava desesperada e lá está, tu há bocado perguntavas como é que eu fiz o tal Aquela salto, transição, vá, sim, sim. e aqui respondo-te final, assim, final, mas resumindo, e vou-te buscar um bocadinho todas as perguntas que tu fizeste. Eu sentia paz e eu não conseguia explicar isto, Sentiste sabes? mal até por se sentires em paz? Ai, sim. Hum, Não sempre. claro, Não, sim. não Mas havia sempre. momentos em que te sentias Ah, mal por te sentires em sim. paz. Eu senti, A culpa, não é? tanto, Também. eu costumo dizer, eu fui saltar de avião e as pessoas que me conhecem dizem, como assim? Saltar de avião? Tu, Madricas, Hum. não sei o quê. Mas sabes porque é que eu fui saltar de avião? Porque eu precisava de perceber se o meu corpo levado ao extremo, num medo extremo, isto ia para aqui saltar, porque eu achava que eu estava tipo panela de pressão estás a ver? Sim, sim, A sim, colher e sim. de repente isto ia saltar um dia. Só que o que é que eu percebi? Não saltou porque eu fui largando a pressão. Hum. Eu fui soltando, soltando, soltando. E a sensação de paz foi a minha resposta sempre. E por isso é que eu digo, o meu filho está comigo e eu sinto comigo nestes momentos. Por isso é que eu digo, para mim a prosperidade é o coração. Porquê? Porque foi o coração que me guiou, juro-te. E isto não é Hum. dizer, foi o coração que me guiou. Não, Mas até não, podia ser. Ai, está mas tudo bem, não. né? Seria a tua Mas a experiência. Sim, sério, sim, sim. Cristiana, quando tu estás Eu consigo amparada, perceber o que tu me estás a dizer. Foi o coração que te guiou com estrutura. Isto não é xalala, nem é sim, shanti shanti. percebes? É quando tu Essa, estás no essa chão, guiança, sim. juro, tu estás no chão a chorar e a pensar, fogo, o que é que me está a acontecer? Porquê eu e porquê tudo? Mas há uma paz interior que eu não consigo explicar e pronto, e posso até ser algo de estudo, não sei, mas eu sei, não, eu estou a brincar, mas eu sei que Sim. há pessoas felizmente que vivenciam isto e não são um caso raro, há muita gente mesmo. Epá, e isso para mim foi a resposta, sabes, Cris? Foi tipo, ok,
Isto, chorar faz parte, a tristeza faz parte, tudo isso faz parte, mas a sensação de paz, e por isso é que eu te digo, se a prosperidade fosse um sítio, seria o coração? Sim, sem dúvida, porque o coração sabe. A mente Uhum. vem baralhar, a mente vem e perguntar e dizer, e ai meu Deus, estás triste, e tens de estar triste, e tens. Hum. Ok, tu tens de estar triste e permitir sair. Mas se tu estiveres internamente alinhada, é tudo. É tudo. É tu seres próspera. É tu viveres a tua vida com aquilo que tu tens. Ah, mas eu podia receber um bocadinho mais. Claro. Ah, mas se eu Exato. recebesse um bocadinho mais, fazia as viagens que eu queria. Claro. Não é? Não estou a dizer que não. Mas saber olhar para a tua vida, e foi isso que me aconteceu, eu passei a olhar para a minha vida e eu, está tudo bem. Ah, mas não foste não sei o quê. Está tudo bem. Uhum, Ah, mas uhum. está Sim, tudo bem. Agora está tudo bem. sim. É tipo peace and love. Sabes que não precisar de nada é um lugar muito fértil, não é? Pois, Sentir que nós, na realidade, tudo o que está fora, voltando àquilo que nós dizíamos há pouco, não é? Aquele lugar de vazio, não é? Em que nós, exatamente. por muito que É nós muito precisamos, fértil. não é? Aquele É, lugar de sim. eu, em última instância, não preciso de nada, a não ser de, e não é eu, Cristiana, estou Sim, a sim, falar eu percebi. nós enquanto ser humano, não é? Sim. Claro que nós precisamos uns dos outros, tudo Sem certo, mas eu estou dúvida. a falar de coisas materiais, não é? Em Certo. última instância, nós não precisamos Eu costumo necessariamente dizer, disso, não é? dizer uma coisa, e desculpa te interromper. É mau. Nada conseguia salvar o meu filho. E esta? Ah, podias ter muito dinheiro na conta. Ias pô-lo no super. É O meu isso, filho estava num hospital público. O meu filho eu não preciso de pagar nada. Quer dizer, pagamos todos, não é? claro, Porque sim, sim, mas descontamos. Não interessa. O meu filho estava a ser salvo por médicos que estão ali num hospital público. Os medicamentos. Ou seja, por mais dinheiro que tu tenhas, quando a tua vida está em risco, é 90% isso, das vezes tu sim, nem é precisas de sobre isso. dinheiro. Sim, sim, Percebes? sim, sim. Portanto, eu só pensava assim, mas de que é que me serve ter o dinheiro na conta quando eu neste momento nem sequer consigo salvar o meu filho? E Exato, é fazer o estas as quê com ele? questões Sim. todas, não é? Isto vem tudo. E por isso é que eu digo, não é do dia para a noite que tu fazes o shift. É isto são muitas coisas. Eu fui recebendo muitas coisas quando estava no hospital e muitas tomadas de consciência com ele ali ao lado, a vê-lo a sofrer. E eu só pensava, mas a sofrer para quê? Mais vale ir. E solta-te, vai, não é? E isto também, É o isto processo dele também, na é realidade, não é? isso. E isto também é fluir. E eu acho que é muito importante. Pronto. Sim, abrir mão do controle e fluir, não é? Esse também é um tema. Estávamos aqui Totalmente. mais Sim, uma porque há hora a mais falar. 2 horas. Olha, Mafalda, obrigada. Obrigada a todas as pessoas que foram entrando. Olá, Jorge, boa noite, que disse-nos aqui boa noite. Olha, o Jorge, E é um beijinho verdade. especial para a tua mãe, um beijinho muito especial. Obrigada por ter É estado aqui verdade. connosco. Está aí na primeira Obrigada a fila. todas, sim. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui e a quem for assistir também. Partilhem. Olha a Rita, diz Olha a a Rita, Rita. obrigada pela tua coragem, pela tua palavra, Ritinha, imensamente importante. Sim, beijinhos. sem dúvida, Mafalda, muito, muito obrigada pela tua generosidade. Muito, muito obrigada mesmo, de coração. E vamos falando. Eu ia dizer, partilhem este episódio para que possa chegar a mais pessoas, se sentirem, obviamente. Ele vai ficar disponível não só no Instagram, como no Spotify e no YouTube. Quem ouvir e precisar de aprofundar um pouquinho mais este tema, tem o podcast da Mafalda, que também pode ouvir no Spotify. E olha, beijo muito grande. Obrigada, minha querida, Obrigada. adorei. E continua com o Adorei teu trabalho também. incrível, que é incrível, que Obrigada, eu gosto obrigada. muito e prezo muito. Obrigada. Obrigada, Mafalda. Um beijinho Obrigada, grande, um beijinho, beijinho. Sofia. Até já. Beijinho. Beijinho, beijinho. Até já, até Beijinho, já. querida, beijinho, beijinho, beijinho.